Meu nome é Karuna Ma, eu sou professora de yoga e sou terapeuta somática. Nós estamos no 11º vídeo da série do Fundamentos do Yoga e hoje eu vou estar falando sobre tapas, o processo de purificação da mente e do corpo. Então, primeiramente, tapas é um nome em sânscrito dado para uma ação que às vezes requer um sacrifício ou renúncia para atingirmos um resultado que entendemos ser benéfico para nós e pode também ser um resultado espiritual. É como se nós fizéssemos uma novena para atingir um pedido espiritual. Só que no yoga, nós compreendemos que os resultados vêm como frutos das nossas próprias ações. Então, nós nos colocamos dentro desse processo de purificação. E aí você pode me perguntar, por que é que eu vou purificar o meu corpo e a minha mente? E eu vou precisar de dizer que se tem algum desequilíbrio e entenda como uma emoção ou um hábito errado, significa que você pode entrar nesse processo de purificação. Porque você come errado, pode ser que você desenvolva uma gastrite. Porque você guarda tristeza, pode ser que você entre no processo mais depressivo. E estenda isso para os seus condicionamentos, né, para os seus samskaras, que a gente já viu nos primeiros vídeos do Fundamento. E toda vez que você sente triste, você vai lá e come um chocolate. Ou seja, você busca amortecer esse sentimento de vazio ou esse sentimento de tristeza com o chocolate. E quando você percebe essa sua estratégia, você precisa do processo de tapas, da força de vontade e das ações que vão te ajudar a sair disso, para que você, primeiro, não amorteça o seu processo e consiga realmente ir na causa daquilo que está te entristecendo e te levando a comer o chocolate, bem como mudar esse hábito de comer o chocolate, que não é um hábito saudável. Pode ser um chocolatinho aqui, né, meio amargo, mas todo dia comer um chocolate já diz para você que tem uma compulsão aí por trás, né? Uma forma de você lidar com essa situação. Então, da mesma forma, você pode me perguntar, por que é que eu preciso de purificar a mente? Porque é exatamente esse sistema de crença e esses pensamentos que talvez eu não consiga, que eu não sou boa o suficiente, é que me faz ir lá e comer o chocolate quando eu me sinto ansiosa ou quando eu tenho esse sentimento de vazio. Então, ao mesmo tempo que eu tenho ações que estão relacionadas com esse processo, os pensamentos estão conectados. E aí eu preciso de purificar tanto o corpo quanto a mente. Agora, pode ser que você tenha um processo que tem uma ação menos evidente e um processo mental muito forte. Então, eu trouxe o exemplo da depressão. Uma pessoa que está nesse estado, ela tem vários pensamentos destrutivos a respeito de si mesmo. Ela acha que ela não é capaz, ela acha que ela não é boa o suficiente, ela acha que ela não vai dar conta, ela fica muito preocupada. E todo esse processo mental leva ela a uma exaustão física. E aí ela não tem energia para agir e para colocar
força nos próprios projetos, e aí os projetos ficam paralisados, e isso só agrava a depressão. Então, né, em resumo, nós temos várias questões que estão desequilibradas, estão fora do ponto, ou para menos ou para mais. E para a gente poder nos alinhar e trazer harmonia para a nossa vida, nós precisamos dessa força do Tapas, dessa força de vontade, dessa força de ação, de realização, de mudança. É um calor interno. É como se fosse, né, a chama acesa que vai ir queimando e purificando todos esses bloqueios, todos esses entraves, todos esses desequilíbrios, todos esses processos mentais que impedem a gente, tá? E dentro do caminho espiritual, Tapas é muito importante porque não só a vida é difícil, a gente requer essa persistência para conseguir atravessar os nossos próprios processos e também os processos externos, né? Quantas vezes a gente precisa de refazer algumas coisas para se tornar bom, ou quantas vezes a gente precisa de cair e levantar para se firmar e se tornar bem-sucedido, né? Então, esse exemplo, essa atitude de persistir, essa atitude da força de vontade, de se colocar no processo de purificação, é também necessário no processo espiritual. E por isso esse nome, né, digamos assim, essa lição dentro do processo espiritual. Porque o processo espiritual é todo esse processo que eu estou falando, né, é a própria vida, é a nossa vida, e requer essa persistência, requer essa força de vontade, de querer ser melhor. O que todos nós estamos falando muito aí, a nossa melhor versão de nós mesmos, não é só na estética, é dentro de nós, é a gente poder, né, agir da maneira que é coerente com o que nós queremos, com o nosso coração, que está alinhado, né, com a força maior, vamos colocar assim, com as leis universais do bem, estarmos na luz. E isso requer essa força de nos manter no caminho, porque tentações e distrações tem o tempo todo. Então, Tapas também está relacionado com essa força de nos colocarmos e nos mantermos no foco, né, no propósito, no caminho, na resiliência, na firmeza, de que se porventura eu me perder, eu vou conseguir voltar. E quando eu estiver dentro desse processo, eu persistir e permitir que o processo seja purificador e alquimize todos esses desequilíbrios que eu venho apresentando, tanto no nível fisiológico, que culmina numa doença, como também nos processos mentais, que me traz uma percepção errada a respeito de mim mesma e das coisas como elas são. Então, Tapas é fundamental dentro do processo espiritual e também na nossa vida, né? Porque é através da força de vontade e da firmeza, da tenacidade, da fibra que temos, é que nós vamos conseguir atravessar e mudar. Então, esse era o vídeo que eu tinha que trazer para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, escrevam. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Namastê.